Olá, pessoal! Então, agora nós vamos ver o ponto número 6. O que é? É sobre os atos, termos e prazos do processo, despesa, responsabilidade, custas, emolumentos, comunicações dos atos e notificação. Isso aqui é o edital, o último de 2017. Eu acho que eu nunca falei isso, né? Da onde que eu tava tirando. Enfim, agora falei. Bom, a gente já vai começar aqui com uma pergunta respondida pela oitava turma, mas fazendo referência à corte, jurisprudência da corte. Sobre se causa deserção, o recolhimento de custas em guia imprópria. E a resposta é que a jurisprudência desta corte assentou o entendimento de que o recolhimento de valor a título de custas em guia diversa da GRU enseja a deserção do recurso. Vamos ver. Vamos procurar outra. Da SBDI, SBDI 2. Aqui a gente tem de SBDI 2, achei, de fevereiro de 2021, sobre se é possível a liberação do depósito recursal a despeito de deferida a recuperação judicial. Então, foi deferida a recuperação judicial, se mesmo assim é possível liberar o depósito recursal. O instrumento processual específico previsto em lei para impugnar o ato na fase de cumprimento de sentença não é capaz de impedir ou fazer cessar prontamente a concretização de lesão a direito líquido incerto. Bom, aqui ele está falando assim que nesse caso aqui, desse processo seria cabível um mandado de segurança, porque apesar do instrumento aqui provavelmente ser do agravo de petição, que está envolvendo o cumprimento de sentença, o instrumento próprio dessa fase não é capaz de concretizar que a proteção do direito líquido e certo. Então, para impedir uma lesão, excepcionalmente está sendo aqui admitido um mandado de segurança. Agora, no tocante aos valores do recurso, do depósito recursal, aí continua. Por expressa disposição legal, artigo 6º, parágrafo 2º e artigo 115 da Lei 11.101, e em conformidade com a jurisprudência do STJ e do TST, todos os créditos anteriores à decretação da recuperação judicial ou da falência estão submetidos ao procedimento especial de pagamento, após regular inscrição no quadro geral de credores, não podendo ser admitida, sob hipótese de afronta à lei, a liberação de depósitos recursais à parte exequente, ainda que tais depósitos tenham sido efetuados em momento anterior ao deferimento judicial da recuperação. Então, não pode ser admitida sob pena de afronta à lei a liberação dos depósitos, mesmo que foram efetuados em momento anterior. Esta aqui é a resposta. Depois aqui a SBDI 2 também, sobre se caso a empresa esteja em recuperação judicial, é possível também a mesma decisão, inclusive, não sei porque está aqui duas vezes. Mas aqui tem uma complementação de fundamentação, então eu vou ler essa complementação. Então, tá falando aqui que a competência da Justiça do Trabalho extingue com a quantificação do crédito, que em seguida deve ser habilitado no quadro geral de credores. Muito bem. Aí também fala que a Justiça do Trabalho é incompetente para proceder à execução de crédito
oriundo de decisão proferida contra a empresa. Então, ela não pode proceder à execução do crédito. E aqui, além do artigo 6º, parágrafo 2º, eles também colocam o artigo 76, parágrafo único da Lei 11.101. Outra aqui da SBDI 2, de março de 2021, sobre também recuperação judicial. Vamos ver. Mesmo deferida a recuperação judicial, posteriormente à transferência de valores remanescentes para outras execuções, tais valores devem ser remetidos ao juízo universal. E aqui nós temos a decisão que diz o seguinte: o ato tido como por coator consiste na autorização do juízo de origem para distribuir os valores remanescentes depositados em outros processos que tramitam na mesma vara, mesmo que tenha sido deferido o pedido de recuperação judicial. Em se tratando de empresa em recuperação judicial, deve a questão ser analisada em observância à luz do artigo 6º caput, parágrafo 3º e 4º da Lei 11.101. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que compete ao juízo universal a prática de todos os atos de execução relativos a reclamações trabalhistas contra a empresa que tenha sua recuperação judicial decretada. Tal entendimento deve ser estendido a situações de valores remanescentes, mesmo que tenha ocorrido em momento anterior à recuperação judicial. E aqui eu acho que a gente então está percebendo como esse artigo 6º da Lei 11.101 é importante. Então, quando a gente for ler a Lei 11.101, é um artigo claramente que deve ser dado muita importância. A próxima decisão aqui é da SBDI 1, de agosto de 2007. Tá junto aqui com outra decisão da 8ª turma de maio de 2021, acho que por isso. E que tá falando se o depósito recursal efetivado a título de garantia do juízo seria obsta o cômputo dos juros de mora. E aí aqui a 8ª turma tá falando que o simples depósito por si só não obsta juros de mora, cujo termo final incidente é a data da disponibilidade do crédito ao credor, precedentes da SBDI 1. E aqui vamos ver a SBDI 1, em lá agosto de 2007, o entendimento desta Corte é de que a simples realização do depósito não exime o devedor de complementar a atualização monetária, tendo em vista que o referido depósito não tem por finalidade a efetiva quitação do crédito, mas tão somente a garantia do juízo. O pagamento à credora só se considera realizado quando o dinheiro for a ela disponibilizado, razão pela qual ocorrerá até esta data a atualização. Então, assim, eu achei importante aqui que ele falou que a finalidade do depósito não é a quitação, né? É tão somente a garantia do juízo. E complementando, o pagamento só é realizado quando ele é disponibilizado. Que interessante. Depois aqui a gente tem a 7ª turma. Tá, 5ª turma. Apesar de ser da 5ª turma, eu vou ler, porque é uma matéria nova e bem interessante a gente saber pelo menos a posição de uma turma. Sobre o sindicato, se na condição de empregador, o sindicato pode efetuar o depósito recursal pela metade. Aí tá aqui falando que é uma matéria nova
e de acordo com o artigo 899, parágrafo 9º da CLT, acrescido pela reforma, o depósito recursal será devido pela metade para entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores, microempresas e empresas de pequeno porte. O artigo 20 da Instrução Normativa 41, que dispõe sobre a aplicação das normas processuais introduzidas pela reforma, estabelece que esse 899, parágrafo 9º, será observado aos recursos interpostos contra as decisões proferidas a partir de novembro de 2017, 11 de novembro. E o Tribunal Regional concluiu que é inaplicável ao caso este artigo porque o sindicato atuou como empregador do reclamante, razão pelo qual não se trata de entidade sem fins lucrativos prevista no aludido dispositivo. Contudo, considerando que o sindicato, por lei, é considerado uma atividade sem fins lucrativos, e não existe registro nos autos de que o recorrente auferisse e distribuísse lucro, diferentemente do que concluiu o TRT. Portanto, faz jus a recolher pela metade o depósito recursal nos termos do artigo 899, parágrafo 9º. Achei bem interessante também essa decisão. Depois a gente tem aqui também da SVD 2. Se o juiz pode determinar isenção de tarifa de pedágio a oficiais de justiça quando em cumprimento de ordens judiciais. E aqui está falando que a isenção conferida necessita de previsão legal ou ajuste entre as partes, o que não foi observado no caso. Está falando de uma resolução específica, 124 do CSJT, que prevê a possibilidade de ressarcimento de despesas decorrentes da utilização de meios não oficiais de transporte, desde que apresentado o devido comprovante, considerados inclusive os gastos com pedágio e outras tarifas no trajeto interurbano, mediante comprovação dos pagamentos, parágrafo 5º. Nesse sentido, a ausência de previsão legal ou contratual específica para a isenção da tarifa na praça de pedágio conferida aos oficiais de justiça está em dissonância com o artigo 175 caput da CF, ensejando prejuízo ao equilíbrio econômico, financeiro e do contrato de concessão, julgados STF, STJ e STF. Depois a gente tem aqui um de segunda turma, que não está falando aqui da jurisprudência da corte, mas eu vou ler também, porque esse aqui acho que é bem cara de cair algum momento, assim, a gente vai precisar saber, se Deus quiser, na nossa vida, sobre se é nula a citação via postal recebida pelo porteiro. É bem comum, né, essa discussão. Então, vamos ver aqui a decisão da segunda turma, o que ela fala sobre isso. Ela diz que no âmbito do processo do trabalho, a citação se rege pela regra da impessoalidade, consistente na expedição de notificação pelo correio para um endereço do reclamado, e que presume-se a sua entrega às 48 horas depois da postagem, nos termos do artigo 841, parágrafo 3º e súmula 16 do TST. Em um caso, o próprio reclamado admite que a citação foi recebida pelo porteiro dentro do prazo previsto no artigo 841 caput. A justificativa se trata de um condomínio. A justificativa de se tratar de um condomínio e que houve atraso no encaminhamento da correspondência não é razoável para impedir a aplicação da lei trabalhista, artigo 841, parágrafo 1º, pois a exigência se dá apenas quanto ao endereçamento e não quanto à notificação pessoal. A lei civil, processual civil, também prevê a situação via postal e validade de recebimento. Então, assim, apenas mencionar que demorou para chegar na casa do reclamado porque é um condomínio, essa alegação não é razoável para afastar o artigo 841, parágrafo 1º, e, na verdade, as únicas exigências é que ele não precisa receber de forma pessoal, né? Inclusive, a regra é via postal, e
a única exigência, salvo engano, é o endereço correto. Também foi mencionado aqui a súmula 16, que tem a presunção das 48 horas. Agora, a última decisão aqui desse ponto é SBDI 1 de novembro de 2021, que fala sobre o PJE. Se tratando de PJE, para efeito de contagem de prazo processual, a intimação operada no diário eletrônico tem prevalência sobre a intimação no sistema PJE, conforme artigo 4º, parágrafo 2º da Lei 11.429. Então, é isso. E acho que dá pra gente ler também já o 7º, que é bem curtinho, olha. Acho que só vai ter uma ou duas aqui, decisões. Tem duas decisões. E é um ponto também bem legal para a prova. É o ponto 7º, que trata sobre vícios do ato processual, nulidades no processo do trabalho, extensão, princípios, arguição, arguição, declaração e efeitos. Nulidades, né? Qual a extensão da nulidade, quais são os princípios sobre a arguição da nulidade, etc. E a preclusão também. É sobre isso. Vamos ver então. Então, a gente tem aqui uma decisão da SBDI 1 de agosto de 2021. E aqui o tema é sobre a nulidade processual quando o juiz indefere o adiamento da audiência em razão do não comparecimento de testemunha que não foi arrolada e cujo convite não foi comprovado. Vou ler a historinha rápido, porque acho que vai ser bom contextualizar. Ixi, tá grifado de azul aí, mas acho que eu vou conseguir ler. Discute-se no caso dos autos se o indeferimento do pedido de adiamento da audiência sem prévia intimação das testemunhas, quando a parte, embora ciente da preclusão para a realização do ato processual, não procedeu ao arrolamento prévio daquelas que pretendia fossem ouvidas, configura ou não cerceamento do direito de defesa. Então aqui eu acho que a chave da discussão, aqui ó, a parte, embora ciente da preclusão para a realização do ato processual, não procedeu ao arrolamento prévio daquelas que pretendia fossem ouvidas. Porque na CLT a regra não é essa, na CLT elas comparecem. Mas na praxe processual, na praxe forense, alguns juízes, em razão da celeridade, determinam que a parte arrole as testemunhas, sob pena de preclusão. Nesse caso, a parte sabia disso, não arrolou, a parte não compareceu, ele pediu para audiar, não foi audiada, e ele está querendo aqui a nulidade. Acho que foi isso que aconteceu. Aí, muito importante aqui, está falando que a matéria está regida pelo artigo 825 e 852-H, parágrafo 1º, que é no processo, provavelmente, 825 são as regras gerais, e 852-H, parágrafo 1º, é ali a parte do procedimento sumaríssimo. Aí continua. No que se refere à interpretação dos referidos dispositivos, esta subseção já se manifestou no sentido de que consignado que as partes levariam suas testemunhas, independentemente de intimação, o indeferimento do pedido de adiamento da audiência para intimar a testemunha ausente, mesmo nos feitos submetidos ao rito ordinário, apenas configuraria cerceamento do direito de defesa se comprovado o convite pela parte. Por seu turno, sem olvidar-se inclusive da praxe observada nas varas, a jurisprudência dessa subseção
firmou-se no sentido de que o não acolhimento do aludido pleito não implica nulidade processual por cerceamento de defesa, quando a parte devidamente ciente da necessidade do arrolamento prévio das testemunhas, sob pena de preclusão, não apresenta tempestivamente o aludido rol. Então, para a jurisprudência da SBDI, não é cerceamento de defesa. Aí continua. No presente caso, o quadro fático delineado revela que na ata da audiência inicial, as partes ficaram cientes de que deveriam comparecer acompanhadas das testemunhas ou arrolá-las no prazo de até 20 dias antes da audiência, sob pena de preclusão das provas, e que o adiamento por falta de testemunha só seria possível mediante a prova do convite. Nestes termos, em face da jurisprudência sedimentada nesta subseção, o indeferimento do pedido de adiamento da audiência, sem a prévia intimação das testemunhas, quando a parte, conquanto ciente do efeito preclusivo decorrente da não realização do ato, não apresenta tempestivamente o rol, não configura cerceamento do direito de defesa. Isso aqui, então, foi decidido pela SBDI 1, mais de um ano, né? Agosto de 2021. É considerado, acho que ainda recente, né? Para jurisprudência, termos jurisprudenciais. A próxima decisão é de março de 2021, da SBDI 1, sobre a arguição de nulidade se exige a reiteração dos protestos em razões finais. Ai, que interessante. Professora Janete também, mas nossa, eu tive que refazer, acho que 4 vezes a questão com ela sobre esse assunto. Vamos ver primeiro o que a SBDI 1 fala, que eu não lembro, apesar de ter lido, ter grifado. Como pode, né? Mas agora vai. Vou começar então aqui. A decisão embargada exarou tese no sentido de que não há preclusão pela ausência de renovação dos protestos de contradita de testemunha nas razões finais. Não há preclusão pela ausência de renovação dos protestos nas razões finais. Contudo, diante da particularidade do caso concreto, não se acolheu a nulidade por cerceamento do direito de defesa por fixar que a decisão regional estava apoiada em outras provas, no caso documental e testemunhal. Nesse caso, não tendo os arestos colacionados tratado dessa particularidade, não se verifica a exigência da súmula 296. Eles não analisaram aqui, essa decisão da SBDI 1 não analisou, porque eles estão alegando uma coisa e fazendo o pedido em outra. Ai, que pena. Achei que ia ter uma resposta aqui da SBDI 1. Mas, de qualquer forma, é muito debatido. Se precisa renovar os protestos em razão final para que ele seja, então, considerado. E, se não estou enganada, tem umas 3 interpretações possíveis para este caso. Eu não me recordo qual é a prevalecente. E a professora Janete estaria me dando puxão de orelha. Porque esse tema é uma peculiaridade, né? Que a gente vê bastante na Justiça do Trabalho. Então, eu deveria saber. Mas, tudo bem. Uma hora eu vou reler as questões de segunda fase, eu vou lembrar também. Bom, até então o próximo vídeo, que aí acho que tem coisa no ponto 8, vamos ver sobre o que é, sobre dissídio individual e coletivo. Até lá!